Vamos lá, primeira questãozinha. Então, gente, vamos à explicação. Primeiramente, eu vou tirar agora a questão e presta atenção em mim, tá? Olha aqui, pessoal do YouTube. O que vocês vão fazer? Primeiramente, regência. O que é regência? É o complemento do verbo. Anote aí, regência é o complemento do verbo. Só que o complemento dependerá do contexto. Então, nada de ficar apenas decorando. Ah, Léo, quem fala, fala algo a alguém. Quem paga, paga algo a alguém. Você faz isso? Eu creio que sim. Mas, a partir de hoje, você vai parar com essa bobeira de que quem fala, fala algo a alguém. Nem sempre será assim. Então, ó, o que nós estamos aprendendo? Regência verbal é quando é o complemento do verbo. Esse complemento do verbo pode sim, às vezes, vir sem preposição ou vir com preposição. Ficou bem claro? Então, depende do contexto. Então, eu posso falar, eu falei a verdade. Diferente. Legal? Falei alguma coisa. Eu falei ao professor. Pronto. Ou eu posso falar, eu falei. Finish. Finalizou. Ou também poderia falar, eu falei tudo ao professor. Percebeu que o verbo ele vai se modificando de acordo com a situação, com o contexto? Bem explicado, primeiramente, só para você entender o que é regência. Professor Léo, eu não sei, querido. Eu não sei, agora eu vou lhe responder. Regência é o complemento do verbo. Esse complemento pode vir sem preposição, chamado de objeto direto. Pode ser com preposição, chamado de objeto indireto. Ficou claro? Legal? Então, isso é regência. Ficou bem claro. Então, aprendemos aí o que é regência. Léo, eu decorava os verbos. Não. E olha só, lá no meu curso, no Português Play, eu ensino que são 20 verbos, os 20 verbos que mais caem nas provas. Eu vou falar aqui 7 verbos. O verbo namorar, o verbo obedecer, o verbo assistir, o verbo preferir, legal? O verbo chegar. Anote aí, o verbo pagar, o verbo perdoar, já vão estudando esses verbos. Tem mais? Tem. São 20 verbos que mais caem nas provas. Bem explicado, gente. Olha o que eu estou fazendo. Claro que nessa mini aula você já aprende bastante, né? E eu sempre vou falar. Imagine você tendo acesso a todo o nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá à nossa questão. O que nós vamos aprender agora sobre o verbo preferir? Como eu falei, cada verbo tem o seu tipo. E cada verbo vai depender do contexto. Não existe uma estrutura fixa, só isso. Depende da situação, tá bom? Então, vamos lá. O verbo preferir, o que você vai gravar? Ele não aceita a expressão mais do, tá? Não aceita do que e nem aceita que. Grave isso. O que mais cai nas provas, tá? O que mais cai nas provas é do que e o que. Prefiro ela do que você. Prefiro ele que você. Não, você não pode empregar do que ou que. Isso com o verbo preferir. Legal? No sentido de fazer essa comparação. Ok, gente? E outro ponto, você também não pode empregar advérbios. Mais, muito mais, 1000 vezes, antes ela. Isto está errado. Léo, prefiro muito mais a aula dele do que a aula sua. Não, Léo, prefiro muito mais a sua aula do que a aula dele. Errado, você não prefere aula nenhuma porque você não está estudando português. Então, qual que é o correto? Prefiro uma coisa a outra. Então, no sentido de comparar, eu falo, prefiro uma coisa a outra. Bem explicado, gente? Agora, eu posso falar, eu prefiro estudar. Perceba, o Léo prefere estudar. Prefiro banana. Ah, eu posso só falar desse jeito? Pode. Por isso que eu falei que não existe falar quem prefere, prefere uma coisa a outra. Depende do que você quer dizer. Ficou bem claro? Agora, no sentido de comparar um termo ao outro, prefiro uma coisa a outra. Esse a, gente, será uma mera preposição, tá? Então, ó, letra A está fora, porque existe o do que. Letra B existe o do que, está fora. Letra C existe o que.
E na letra D existe o que? Olha que dica legal. Então, o verbo preferir não aceita do que e nem que. Certinho? E se eu falasse, Léo, prefiro mais ela a você? Léo, prefiro ela a você, certo, mas você empregou mais. Não aceita mais 1000 vezes, tá? Prefiro 1000 vezes ela. Meu filho errou. Por que eu não posso falar prefiro 1000 vezes ela, Maria, Joana, tá? Tatiana? Por que não? Porque quando você coloca a primeira pessoa, ela já tem preferência sobre a segunda. Então seria um pleonasmo. Bem explicado. Resposta, letra E de elefante. Letra E de especial. E de esposa especial. Então vamos lá, gente. Então vamos lá. O verbo assistir, ele tem vários contextos, várias situações, tá? Eu já expliquei para você o que é regência. Quando alguém lhe perguntar o que é regência, você já sabe. É o complemento do verbo. O verbo ora pode pedir objeto direto, ora pode pedir objeto indireto. A partir de hoje você aprende que não existe decorar o verbo, porque tudo depende do contexto. Legal? Fogo! Imagina, eu falar desse jeito aqui agora, você vai pular aí. Agora você fala assim, fogo, fogo, fogo. Muda tudo, não muda? Eu quero que você entenda, tudo depende do contexto. Alguém pulou aí? Vamos lá. Não fui ver o filme, embora quisesse assistir-lhe. Grave um termo. Ah, não fui ver o filme, embora quisesse assistir a ele. O verbo assistir, quando se referir a alguma coisa, tá? Vai ser a ele. Então, por exemplo, tá? Assistiu ao filme. Vai ficar como? Assistir a ele, tá? Então, grave isso, não é assistir-lhe. Em regra, o lhe é específico para pessoas, tá? Por exemplo, ali que se eu falar assim, ó, paguei ao homem, paguei-lhe, tá? Então, grave isso aí. Então, letra A é a resposta. Eu vou explicar as outras. Não lhe assiste o direito, ou seja, o direito não assiste a ele. O lhe é específico para a pessoa. Na letra B, esse lhe está substituindo alguém, ó. Não lhe assiste o direito, ou seja, o direito não assiste a alguém. Legal? Então, letra B está correta. Letra C, ele assiste às aulas. Agora vamos lá. Sempre no sentido de ver alguma coisa, esse A vai ter o acento grave quando for palavra feminina. Ou vai ter a preposição ao. Então, o Léo assiste ao jogo. Não é assiste o jogo. No sentido de ver, de contemplar, eu vou empregar o A com acento grave, respeitando as regras de crase, ou vou empregar o ao. Legal? Então, eu assisto ao jogo, eu assisto ao filme. Eu assisto a aula do Léo com acento grave, porque está no sentido de ver. Legal? A mulher gosta de assistir a novela. Certinho? A novela com acento grave. Por isso que eu falo que antes de você, fica a dica, antes de você estudar crase, você tem que estudar regência. Regência é a mãe da crase. Crase é filhote da regência. Anote aqui, eu estou lhe dando uma dica para melhorar ainda mais a crase. Você primeiro deve estudar a mãe, tá? A mãe. Agora, e quando é que eu vou estudar o pai? Quem é o pai da regência? O pai da regência, em regra, é a sintaxe. Então, se você quiser ficar fera, eu primeiro estudo sintaxe, depois eu estudo regência, depois eu estudo crase. Eu estudo o pai, do pai pulo para a mãe, da mãe pulo para o filho ou a filha. Bem explicado? Então, vamos lá, letra D. Aqueles médicos assistem os doentes. Sempre no sentido de cuidar de alguém, de dar assistência, né? De dar ali uma atenção, um cuidado, você vai empregar os. Então, aqueles médicos assistem os doentes, no sentido de dar cuidado. Legal, gente? Ficou bem claro? Léo, se eu falasse, o médico assistiu a paciente, tá? Gente, com acento grave ou sem acento grave? O médico assistiu a paciente, com acento grave ou sem acento grave? O médico assiste a paciente tem duas interpretações. Pode ser uma frase que pode gerar uma ambiguidade, né? Você tem que saber o que você quer falar.
Ele assiste a paciente com acento grave, ele apenas olha, nossa, vai morrer. Ela vai morrer, tristeza, ela vai morrer. Legal? Está apenas vendo. Agora, o médico pode assistir a paciente sem acento grave, tá? Que é, oi amorzinho, você tomou a injeção hoje? Como está você? Você está bem? Está passando mal? Perceberam? Por isso que não existe ficar decorando, analise o contexto. Então eu posso ter assistiu a paciente com acento grave ou sem acento grave. Com acento grave, eu vejo que alguma coisa vai acontecer. Sem acento grave, eu vou dar atenção, eu vou cuidar dela. Legal, gente? E a última, ele assistiu aos jogos, sentido de ver. Então, sempre no sentido de ver é ao. A partir de hoje, você vai falar, amor, vamos assistir a novela. Se ela colocar acento grave, você deixa assistir a novela. Se ela não colocar acento grave, você não deixa. Faz um desafio, amor, desafio de português para você assistir a novela. Vamos lá, assistir a novela com acento grave ou sem? Se ela fala sem, então você tira a televisão dela. Legal? É uma tática para ela melhorar o português. Então, resposta letra A de amor. Legal? Então vamos para a próxima questão. Olha que questãozinha boa agora. Essa aí já é uma questão misturada, tá? Apresenta vários verbos e aí a estratégia eu já dei para vocês. Comece pelo verbo que vocês já dominam. Comece pela frase mais fácil. Na número 1 você tem o verbo aspirar, na número 2 o verbo assistir, na número 3 o verbo implicar e na número 4 o verbo chegar. Legal? Qual é a mais fácil aí? Eu começaria pela 2. Acabamos de pegar o verbo assistir. Quem quiser assistir o filme ou assistir ao filme? É claro que é sentido de ver. Se é no sentido de ver, é ao. Legal? Então, gente, quem quiser assistir ao filme. Então, vamos excluir a letra B e a letra C. Bem explicadinho? Legal? Na número 4, ao chegar em casa ou ao chegar a casa? Pessoal, anote. Chegar e ir, sempre há, nunca em. Vamos lá? Chegar e ir, sempre há, nunca em. Chegar e ir, sempre há, nunca em. Eu não chego em casa, eu não chego no velório, eu não chego no cinema, porque a preposição em ali, na verdade, tá? Quer dizer de em cima. E a lógica é chegar a algum lugar, chegar a algo, tá? A algum lugar aí, mais fácil. Então, eu chego a casa. Léo, então é errado falar quando eu chegar em casa? Sim, tá? Quando eu chegar a casa é o correto. E olha, não pode ter acento grave porque a palavra casa não está determinada. Então grave a dica do professor Léo, que é a dica DTC. Anote aí, DTC. Olha aí, dica de crase. DTC, distância, terra e casa, mais determinante. O que é determinante? Algo que qualifique, vai ter o acento grave. Se eu falasse, ao chegar à casa da sogra, eu não aconselho ir à casa da sogra. Mas se você quiser, fique à vontade, legal? Mas se for, você vai com acento grave. Ficou bem claro? Cheguei à casa do João, cheguei à casa da Maria, cheguei à casa de qualquer pessoa. A casa amarela. Ficou bem claro, gente? Então, a número 4 é chegar a. Já excluímos a letra A, excluímos a letra B. Tchau para a letra C e tchau para a letra E. Sobrou a letra D. O que eu fiz? Eu trabalhei apenas com 2 verbos. Por isso que eu falo, qual é a tática para você passar nos concursos? Não é saber tudo, não precisa saber 100%. Claro, se souber, melhor ainda. Mas se você estudar direitinho e usar estratégias, calma, você vai se dar bem. Legal, gente? Então, ó, sempre trabalhe com eliminações. Quando não tiver certeza, você vai para outra alternativa. Ficou bem claro? Manuel aspira o cargo ou ao cargo. Aspirar o cargo é fazer esse cargo. Entra aí, cargo. E por maior que seja o seu nariz, o cargo não vai passar aí dentro. Legal? Esse sentido de aspirar é o sentido de almejar. Oh, eu quero tanto ser policial federal, eu quero ser tanto policial rodoviário, eu quero ser tanto trabalhar no setor público. Você está desejando, almejando. Então, Manuel aspira ao cargo.
Certinho, gente? Então já comprova a letra D. Nossa, Léo, eu achava que era aspirar o cargo. Não, você aspira a poeira. Poeira está entrando pelo seu nariz, mas o cargo não entra pelo seu nariz. Léo, mas meu nariz é grande. Por mais que o buraco seja grande, ele não vai passar aí dentro. Tudo bem? E essa decisão implicará alguma coisa, implicará algo. Olha só, o verbo chegar, ele não pede complemento verbal. Muita gente aprende que quem chega, chega a. Não, quem chega, chega, filho. Quem chega, chega, chega chegando, legal? Só que esse verbo, ele pede um adjunto adverbial. Por isso que é errado. Quem chega, chega a, objeto indireto. E muita gente acha que o verbo chegar é um verbo que pede objeto indireto. Não, ele é um verbo intransitivo, tá? O verbo chegar é um verbo intransitivo. Ah, então nem tudo que estiver ao lado do verbo quer dizer que é objeto indireto ou direto? Isso mesmo. Por isso que eu falei que você tem que trabalhar os verbos. Vamos para a nossa próxima questão. A regência verbal está errada. Olha aí, gente. Então vamos lá, pessoal. Esqueci-me dos livros. O que você vai gravar? Esquecer e lembrar. Quando houver o semenus, tem que ter o D do dá. Vamos lá, anote aí. Esquecer e lembrar. Quando houver o semenus, tem que ter o D do dá. Por exemplo, eu me esqueci de você. Nós nos esquecemos dele, tá? Ela se esqueceu do livro. Léo, quando eu falo eu esqueci do dinheiro, errou. Eu me esqueci, legal? Esquecer e lembrar tem que ter o semenus. Havendo o semenus, tem que ter o D do dá. Eu me esqueci de você. Ela se esqueceu do livro. Se você falar eu esqueci da aula, você errou. Legal? Então, D do dá tem que ter semenus. Semenus tem que ter o D do dá. Legal? Bem explicado? Letra B. Devemos aspirar a coisas boas. Eu já falei que antes de plural não se coloca o acento grave. Ali deveria ter o acento, mas não tem porque está antes de uma palavra no plural, tá? Ficou bem claro? Esse aspirar, lembrando, está no sentido de almejar, não é no sentido eu aspiro a as coisas boas, não tem jeito, né? Letra C. O livro não agradou aos alunos. Depende do contexto. Agradar aos é satisfação, certo? Por exemplo, eu às vezes agrado a minha esposa com isto. Isto aqui mesmo, olha só. Um cartão de crédito. Toda mulher fica feliz. Amor, toma o cartão. Aí só que você coloca uma restrição. Pode gastar apenas R$10. Aí você quebra a felicidade dela, tá bom? Agradar ao é satisfação, tá? Por exemplo, você pode agradar a esposa à meia-noite. Tá pensando bobagem, né? Calma. E temos agradar alguma coisa, tá? Agradar alguém, no sentido de fazer carinho, fazer mimos, cafuné. Então, o Léo agrada a esposa sem acento grave, fazer carinho. O Léo agrada a esposa com acento grave, emprestar o cartão de crédito. Legal? Ficou bem claro? Agradar no sentido de carinho, tá? Então, eu agrado alguém no sentido de objeto direto, fazer carinho. Eu agrado a alguém no sentido de satisfação. Por exemplo, a minha aula, a aula agrada os alunos ou a aula agrada aos alunos? O que vocês acham? A aula agrada os alunos ou a aula agrada aos alunos? O correto, gente, é a aula agrada aos, satisfação. Não tem como a aula fazer carinho. Então você vai pensar, sempre quando for no sentido de fazer carinho, é os, tá? E no sentido de satisfação é aos. Pronto. Ele, o presidente, agradou ao público, tá? Com as palavras. Não é agradou o público. Bem explicado. Olha se todo mundo compreendeu. Então, ótimo. Então, gente, vamos lá. Letra E. Fomos no cinema. Meu filho, você não vai no, você vai ao. Léo, posso ir no seu curso? Não, você não vai montado. Você vai ao meu curso. Tá? Então, ali, ó, fomos ao cinema assistir ao filme.
Imagine um homem culto chegando perto de uma moça bonita. Ei, gata, tudo bem? Vamos ao cinema assistir ao filme na hora do casamento. Ela pensa, se esse cara fala bonito, se esse cara tem um português bonito, é um homem estudioso. Se ele é um homem estudioso, porque ele quer passar no concurso. Ou se ele é estudioso, porque ele quer ser alguém na vida. Olha só, gente, estudar faz você ganhar mulheres. Não, ganhar mulher, né? Ganhar mulheres, não, aí tá doido. Mas faz você conquistar uma pessoa. Grave isso. Agora imagine. Ei, moça, nós vai no cinema ver o filme? Aí não, meu filho, aí você tá pedindo pra menina ir embora. Ela já olha para a sua voz e fala, meu filho, eu não tenho futuro com você. Não tenho futuro, eu até vou, porque eu falei que ia, mas eu percebi que não tem futuro. Vamos no cinema, né? Nós vai no cinema assistir o filme, amor? Não vou não, com você não. Posso até ir, mas casamento não vai dar. Legal, gente? Então, quando você for estudar português, pense, português não é só para concurso, não. Português é para você se comunicar melhor, é para você crescer na sua empresa. Imagina um chefe vendo você conversar bem, escrever bem. Ó, chama fulano de tal lá que ela escreve bons e-mails. Chame fulano de tal lá que ela tem um diálogo melhor, uma conversa melhor, certo? Pessoal, resposta então errada é a letra E de amor. Legal? Então valeu, gente, muito obrigado. Saindo agora, finalizando.